A paz do Senhor, meu povo abençoado, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da palavra do nosso Deus, para esse dia 12 de maio de 2022, que bom! Se você é novo, é nova aqui, seja bem-vindo, bem-vinda, e vamos ler a palavra do Senhor, vamos dar continuidade segundo Crônicas. Hoje nós vamos ler os capítulos 20, 21, 22 e 23, e eu tenho certeza que será uma grande bênção, com certeza uma grande bênção. Tá preparado aí? Eu peço agora que o Espírito do Senhor te alcance neste momento, te toque, e que você seja agora impactado pela leitura desta palavra, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Guerra com as nações vizinhas. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Jerusalém habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente do pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os habitantes da terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste a terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Eles disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como a guerra, ou a praga, ou a fome, nos colocaremos diante da tua presença e diante do teu templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vês o que fazem os exércitos de Amon, de Moabe e do Monte Seir. Tu não permitisses que nossos antepassados invadissem essas terras quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar da terra, de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos forças para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com as suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse: escutem todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tome suas posições, depois fiquem parados, vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los.
Amanhã, pois, o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá prostrou-se com o rosto no chão, e todo o povo também de Jerusalém e de Judá fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em voz alta ao Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor, o seu Deus, e permanecerão firmes. Creem em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem diante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe grande confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. Meu Deus! O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso até hoje é chamado de Vale de Beracá. Beracá significa bênção, né? Louvor. Versículo 27. Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Resumo do reinado de Josafá. Assim Josafá reinou sobre a terra de Judá 35 anos. Quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos, sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sile. Josafá foi um bom rei que seguiu o exemplo de seu pai Asa e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras e o povo não se comprometeu a seguir o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão anotados nos registros de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos no livro dos reis de Israel. Algum tempo depois, Josafá, rei de Judá, fez um acordo com Acasias, rei de Israel, que era um homem muito perverso. Juntos construíram uma frota de navios mercantes no porto de Ezion-Geber. Então, Eliezer, filho de Dadova, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por que você se aliou ao rei Acasias? O Senhor destruirá o que você construiu. Assim as embarcações naufragaram e nunca mais chegaram a navegar. Misericórdia. Capítulo 21. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeorão foi seu sucessor.
Os irmãos de Jeorão, os outros filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Micael, Cefatias. Todos foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai tinha dado a cada um deles presentes caros de prata, ouro e objetos de valor, e também algumas das cidades fortificadas de Judá. Contudo, nomeou Jeorão para ser seu sucessor, pois era o filho mais velho. Quando Jeorão havia se estabelecido firmemente no reino de seu pai, matou todos os seus irmãos e outros líderes de Judá. Misericórdia. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, pois havia feito uma aliança com Davi e prometido que seus descendentes continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Jeorão caiu com todo o seu exército, ou melhor, então Jeorão saiu com todo o seu exército e todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram o rei e comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Ainda assim, até hoje, Edom é independente de Judá. A cidade de Líbna também se rebelou nessa ocasião. Tudo isso aconteceu porque Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Havia construído santuários idólatras na região montanhosa de Judá e levado o povo de Judá e de Jerusalém a prostituir-se e desviar-se. Então o profeta Elias escreveu esta carta a Jeorão. Olha só, o profeta Elias é um profeta do norte, hein? Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: você não seguiu o bom exemplo de seu pai Josafá, nem do seu avô Asa, rei de Judá. Em vez disso, tem sido tão perverso quanto aos reis de Israel, e tem levado o povo de Jerusalém e de Judá a prostituir-se, como fez o rei Acabe em Israel, e chegou a matar seus próprios irmãos, homens melhores que você. Por isso agora o Senhor está prestes a castigar você, seu povo, seus filhos, suas esposas e tudo que lhe pertence com uma terrível praga. Você sofrerá de uma séria doença intestinal e se agravará a cada dia até que seus intestinos saiam do corpo. Meu Deus! Então o Senhor instigou os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes a atacarem Jeorão. Eles marcharam contra Judá, romperam suas defesas e levaram tudo que era de valor do palácio real, e também os filhos e as esposas do rei. Somente Acasias, seu filho mais novo, foi poupado. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ela se tornou cada vez mais grave e ao fim de 2 anos seus intestinos saíram do corpo e ele morreu em agonia. Eita, nós! Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como haviam feito para seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Ninguém lamentou sua morte. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Tá vendo só? Capítulo 22. Acasias reina em Judá. Então o povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, como novo rei, pois os bandos de saqueadores que vieram com os árabes tinham matado todos os filhos mais velhos de Jeorão. Assim Acasias, filho de Jeorão, reinou em Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atália, neta do rei Onri. Acasias também seguiu o exemplo da família do rei Acabe, pois sua mãe o incentivou a praticar o mal. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe. Depois da morte de seu pai, eles
se tornaram seus conselheiros e o levaram à ruína. Seguindo o conselho deles, Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, na guerra contra Azael, rei da Síria, e Ramote Gileade. Quando os sírios feriram Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote, visto que Jorão estava ferido. Acasias, rei de Judá, foi visitá-lo em Jezreel. Deus havia decidido que essa visita seria a ruína de Acasias. Enquanto Acasias estava em Jezreel, saiu com Jorão ao encontro de Jeú, neto de Ninzi, a quem o Senhor havia escolhido para destruir a dinastia de Acabe. Quando Jeú executava o juízo contra a família de Acabe, encontrou alguns oficiais de Judá e parentes de Acasias que o serviam e os matou. Então os homens de Jeú partiram em busca de Acasias e o encontraram escondido na cidade de Samaria. Eles o trouxeram a Jeú e o mataram. Acasias recebeu um sepultamento digno, pois o povo disse: era neto de Josafá, homem que buscou o Senhor de todo o coração. Contudo, nenhum dos membros da família de Acasias que sobreviveram conseguiu reinar em seu lugar. A rainha Atália reina em Judá. Quando Atália, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, mandou exterminar o restante da família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, filho ainda pequeno de Acasias, dentre outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou num quarto com sua ama. Assim Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu o menino para que Atália não o matasse. Joás ficou escondido com eles no templo de Deus durante 6 anos, enquanto Atália governava o país. Capítulo 23. Rebelião contra Atália. No 7º ano do reinado de Atália, o sacerdote Joiada decidiu agir. Criou correntes e fez um acordo com os comandantes dos batalhões: Azarias, filho de Jorão; Ismael, filho de Joanã; Azarias, filho de Obed; Maazeias, filho de Adaías; e Elisaf, filho de Zicre. Esses homens viajaram por todo o reino de Judá e convocaram os levitas e os chefes das famílias de todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem rei Joás. Joiada lhes disse: aqui está o filho do rei. Chegou a hora dele governar. O Senhor prometeu que um descendente de Davi seria nosso rei. Vocês devem fazer o seguinte: quando os sacerdotes e os levitas entrarem em serviço no sábado, 1/3 parte de vocês ficará de guarda nas portas. Outra 1/3 parte irá para o palácio real, e outra 1/3 ficará de guarda na porta do alicerce. Os demais permanecerão nos pátios do templo do Senhor. Lembrem-se, apenas os sacerdotes e os levitas de serviço podem entrar no templo do Senhor, pois foram consagrados. O restante do povo deve obedecer às instruções do Senhor e ficar do lado de fora. Vocês, levitas, posicionem-se em volta do rei de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar entrar no templo. Permaneçam com o rei aonde ele for. Então os levitas e o povo de Judá fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Os comandantes se encarregaram dos homens que iam entrar em serviço naquele sábado e dos que iam sair. O sacerdote Joiada não deixou ninguém ir para casa no fim do turno. Depois, Joiada forneceu aos comandantes as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Posicionou todos os homens em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte, ao redor do altar. Então Joiada e seus filhos trouxeram Joás,
filho do rei, para fora. Puseram a coroa em sua cabeça e lhe entregaram uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos gritaram: Viva o rei! A morte de Atalia. Quando Atália ou Atalia ouviu o barulho do povo correndo e os gritos de louvor ao rei, foi ao templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra, junto à coluna da entrada do templo. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava e tocava trombeta também. Cantores com instrumentos musicais dirigiam o povo numa grande celebração. Quando Atália viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir, pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e a mataram ali. As reformas religiosas de Joiada. Joiada fez uma aliança entre ele, o povo e o rei, estabelecendo que ele seria um povo do Senhor. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos, executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Joiada encarregou os sacerdotes e os levitas de cuidarem do templo do Senhor, segundo as instruções de Davi. Ordenou que apresentassem holocaustos ao Senhor, como ordenava a lei de Moisés, com cânticos e alegria, conforme Davi tinha instruído. Também pôs guarda às portas do templo do Senhor, para que não entrasse ninguém que, por algum motivo, estivesse cerimonialmente impuro. Então os comandantes dos batalhões, os nobres, os governantes e todo o povo da terra escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta superior e entraram no palácio, onde o rei se sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atália tinha sido morta. Muito bem, gente. Amanhã nós vamos continuar essa leitura, vendo essas reformas e esses reparos que eles estão fazendo aqui na história, né, de Israel. Que Deus abençoe seu dia, que seja um dia muito abençoado em nome de Jesus. Deixe seu like, seu joinha e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Fui!